E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre Miranda e nós vamos para mais uma aula. Hoje uma aula sobre fungos. Os fungos eles recebem diversas denominações. Eles são conhecidos popularmente pelo nome de bolores, de mofos, fermento, levedo e muitas vezes a sua estrutura morfológica é utilizada para denominá-lo, como por exemplo os fungos que são chamados de orelha de pau, de cogumelo de chapéu e até nomes que muitas vezes associamos a outro tipo de produto, como por exemplo aquele famoso doce que é chamado de trufa, mas a trufa na verdade é um fungo. É um grupo muito vasto, são cerca de 200 mil espécies catalogadas e nós encontramos fungos em todos os ambientes. Além disso, nós vamos observar que os fungos, pensando na sua estrutura citológica, eles são eucariontes, portanto, eles necessitam de matéria orgânica de outros organismos, são incapazes de sintetizar compostos orgânicos. Os fungos também, nós vamos encontrar uma característica importante, que eles são heterótrofos. Dentro desse tipo de nutrição, eles podem realizar respiração aeróbia ou respiração anaeróbia, que também é chamada de fermentação. Existem fungos que são unicelulares, pluricelulares, e um dado muito interessante: os fungos apresentam como substância de reserva o seu carboidrato de reserva, o glicogênio, que é o mesmo composto que nós encontramos nas células animais. Em relação à importância ecológica desse grupo, ela é extremamente significativa, pois os fungos, junto com as bactérias, são os organismos responsáveis pelo processo de decomposição da matéria orgânica. Então, quando nós pensamos nos ciclos biogeoquímicos, os fungos têm uma importância extremamente relevante. E esse processo de decomposição de matéria orgânica os denomina como saprófagos. Então, esses organismos têm a capacidade de quebrar esses compostos orgânicos, essas macromoléculas, em estruturas mais simples, em compostos inorgânicos. Nós vamos encontrar ainda alguns fungos que são parasitas. Esses fungos estão relacionados às doenças, eles se utilizam da estrutura corpórea de outros seres vivos para o seu desenvolvimento. É interessante também que o fungo ele pode participar de uma relação interespecífica harmônica. Se nós lembrarmos desse tipo de relação, inclusive temos uma aula lá no canal falando sobre as relações ecológicas, essa relação ela é benéfica para os participantes. Essa relação entre o fungo e uma alga forma o líquen, onde eles têm uma relação que ela é obrigatória, um não consegue sobreviver sem a presença do outro. E finalmente nós temos alguns fungos que são predadores, que conseguem capturar pequenos animais e desses se alimentar. O tipo de digestão que ocorre nos fungos, ela é muito interessante. Ela é um tipo de digestão denominado extracorpórea. Como ocorre esse tipo de digestão? O fungo lança fora do seu corpo enzimas sobre o substrato, sobre o material que ele irá digerir. Essas enzimas, elas atuarão de uma perspectiva catalítica, quebrando esses compostos, transformando-os em uma solução aquosa, contendo já essa matéria orgânica digerida, já em moléculas menores que são passíveis de absorção. E é isso que o fungo fará, ele absorverá essa solução aquosa com os nutrientes. Nós vamos agora acompanhar um vídeo mostrando o papel do fungo em diferentes ambientes. Like animals, fungi are heterotrophic, living on nutrients stored in the bodies or wastes of other organisms. Some fungi are saprobes.
agents of decay that digest the bodies of dead organisms. Other fungi are parasites that feed on living organisms. A third group of fungi, such as those found in lichens and mycorrhiza, live in symbiotic relationships with other organisms. The absorption of nutrients by fungi resembles that of bacteria. Both secrete enzymes outside their bodies that break down the complex macromolecules of their nutrient source into smaller subunits that can be absorbed through pores in their cell walls. The fungal body, composed of long filaments only one cell thick, provides an enormous surface area for nutrient absorption. Most small nutrient molecules diffuse through the fungal cell walls and into the cells, but often some of the nutrients remain outside the fungus, providing nourishment for other organisms. Nesse vídeo nós conseguimos observar os diferentes tipos de fungos e também como ocorre o seu processo de digestão. Em relação à importância econômica desses organismos, muitas vezes tem-se a ideia que os fungos são organismos muito simples, sem uma grande importância. Porém, nós temos fungos que conseguem realizar processos que são muito utilizados na indústria, como por exemplo aqueles fungos que realizam respiração anaeróbia, isto é, fermentação, e ainda um tipo específico de fermentação, a fermentação alcoólica. Um exemplo de organismos é o Saccharomyces cerevisiae, que ele é utilizado na indústria alimentícia, na preparação de pão, utilizado na indústria de alimentos e até na produção do álcool que utilizamos nos nossos veículos. Então nós vamos ver uma imagem de microscópio desses organismos. Aqui nós conseguimos observar, visto ao microscópio, esses organismos, como é a sua característica, são seres unicelulares, e todos esses organismos têm essa propriedade de quebrar parcialmente o oxigênio, deixando como um resíduo o etanol. Além disso, eles também liberam CO2, é o CO2 que faz com que o pão ele cresça. Ainda nós temos outros fungos que são utilizados também pela indústria, principalmente pela indústria de laticínios, para produzir tipos de queijos especiais, como o queijo Roquefort e o Camembert. Esses queijos se utilizam de espécies do gênero Penicillium, o Penicillium camembert e o Penicillium roquefort. Nós temos aqui a imagem então de um desses queijos, observando essas manchas esverdeadas ou até azuladas, são os fungos colocados nesse produto. E finalmente, o homem se utiliza do fungo in natura para sua alimentação. Nós vamos ter aí o conhecido champignon, temos o shiitake, temos o shimeji, são vários deles que são utilizados in natura na alimentação humana. Aqui temos a imagem do Agaricus, o maior já com o seu basídio aberto e os menores da forma que costumeiramente ele é consumido. Em relação às doenças, nós vamos observar que as doenças causadas por fungos, geralmente elas são denominadas de micoses. O termo micose é um termo genérico, lembrando que mico vem do grego, que significa fungo. A área da biologia que estuda os fungos é a micologia, e nós vamos observar que o desenvolvimento desses fungos, aí com um papel de parasita, ele pode ocorrer na pele, pode ocorrer em áreas do couro cabeludo, pode ocorrer nas unhas, enfim, em diversos tecidos e diversas áreas do organismo. Nós vamos observar
que os fungos, as micoses do couro cabeludo e muitas vezes na região da barba, elas são denominadas de pitiríase. E nas unhas, nos pés, nos vãos dos dedos, nós chamamos de pé de atleta. As micoses podem ainda afetar a mucosa bucal, que popularmente é chamada de sapinho, e observam-se pontos brancos na mucosa que são bem característicos desse tipo de infecção. Então aqui nós observamos no couro cabeludo a pitiríase. Reparem que a região que o fungo ataca impede até o crescimento de cabelo. Aqui o pé de atleta, reparem as unhas amareladas, isso com o desenvolvimento do fungo. Finalmente aqui uma imagem de um fungo na mucosa bucal. Todos esses pontos brancos são locais de desenvolvimento dos fungos. Em relação à estrutura celular, nós vamos encontrar fungos que são unicelulares e pluricelulares. Em relação aos fungos unicelulares, muitas vezes os fungos eles são macroscópicos, mas é um medo engano. Mostramos anteriormente, inclusive com aquele vídeo, que o Saccharomyces cerevisiae é um tipo de fungo unicelular. A imagem que nós observamos estava com um aumento de 1000 vezes no microscópio óptico, e nessa imagem nós observamos a célula desse fungo visto ao microscópio eletrônico. Já os fungos pluricelulares, eles apresentam uma característica morfológica única, que não aparece em nenhum outro reino. O corpo dele é dividido em duas porções. Uma, que nós denominamos corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação é a região responsável pela produção dos esporos, que são células especiais no ciclo reprodutivo. A outra porção nós denominamos de micélio. O micélio ele é constituído de uma trama, de uma rede de filamentos que são conhecidos como hifas. Esse tipo de estrutura não aparece em nenhum outro organismo entre os seres vivos. E é interessante também observar que a célula do fungo ela apresenta uma parede celular. E essa parede celular ela é constituída basicamente de quitina. Se nós nos recordarmos, a quitina é o mesmo composto que forma o exoesqueleto dos artrópodes. E apenas para reforçar, o carboidrato de reserva imediata de energia nos fungos é o glicogênio, o mesmo glicogênio das células animais. Então, nessa imagem, nós podemos observar a estrutura reprodutora, que é o corpo de frutificação, onde são produzidos esporos. Essas estruturas são denominadas esporângios, e o micélio, que se penetra na matéria orgânica que ele irá digerir, ou mesmo no solo, formada por hifas. E essas hifas têm características muito especiais. Essas hifas, nós vamos observar que elas têm formatos diferentes, constituições diferentes. Nos fungos mais simples, elas são denominadas hifas cenocíticas. Essa hifa cenocítica é um filamento único, sem divisões, e ela apresenta numerosos núcleos. Então é uma estrutura mais simples. Já nos fungos que apresentam maior complexidade, a estrutura da hifa ela apresenta divisões. Essas divisões nós chamamos de septos. Porém, essas divisões elas não isolam as suas porções. Existem poros nesses septos que permitem a circulação de substâncias. Então, a troca de material por toda a hifa, mesmo havendo a presença desses septos. Para deixar bem claro, os núcleos, tanto nas hifas cenocíticas como nas hifas septadas, os núcleos são haploides. Então nós observamos aqui a estrutura à esquerda de uma hifa septada, mostrando o seu poro, que permite a circulação de substâncias, e do lado direito a hifa cenocítica.
Em relação à reprodução, nós vamos encontrar as duas modalidades, a modalidade assexuada e a modalidade sexuada nesse grupo. Primeiro vamos falar da modalidade assexuada. Nós encontramos três formas de reprodução. A primeira, que nós chamamos de fragmentação. Quando observamos um fungo que ele apresenta a estrutura filamentar, a fragmentação desse filamento promoverá que cada fragmento se desenvolva e forme um novo fungo. Então, um processo muito simples. Outro processo é o brotamento. Nós pegamos o caso do Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo unicelular. Nessa estrutura, nessa célula, ela forma um apêndice, um broto. Esse broto pode ser denominado como gêmula. Esse broto ele pode se separar da célula que originou ou permanecer ainda ligado, formando uma cadeia de células. Então é um organismo um processo de reprodução que depende apenas de um organismo, não haverá variabilidade genética. E o último caso é o processo de esporulação. Quando a gente observa na estrutura do corpo de frutificação, haverá a produção por processo de meiose de esporos. Esses esporos são muito leves, eles vão ser levados ao vento e até atingir um local que seja adequado para o seu desenvolvimento. Então esse processo também independe de outros organismos. Então aqui nós temos na extremidade desse organismo ocorrendo um processo de reprodução assexuada. Já em relação à reprodução sexuada, nós vamos observar que existe uma grande variedade de processos de reprodução sexuada nos fungos. Nós vamos observar, através de uma imagem, um ciclo genérico que abarca a grande maioria dos fungos. Nesse ciclo, nós vamos começar aqui pela presença das hifas 2N, hifas férteis diploides. Repare que por um processo de meiose, esses organismos, tanto os basidiomicetos como os ascomicetos, produzirão esporos. Aqui um basidiósporo no basidiomiceto e um ascósporo no ascomiceto. Lembrando que ascomiceto e basidiomiceto são classificações desse fungo que falaremos um pouco mais à frente. Esse esporo, portanto, será um esporo N. Ele germinará quando cair em um local adequado. Esse processo de germinação formará hifas monocarióticas, que apresentam apenas um núcleo no seu interior. Haverá um processo de atração entre as hifas e elas farão uma plasmogamia, que seria a fusão do citoplasma. A partir desse momento, nós vamos ter hifas dicarióticas, mas o importante é entender que nesse momento os núcleos ainda não se fundiram. A célula apresenta núcleos de duas hifas. Haverá a formação do corpo de frutificação e pós esse período, essas hifas dicarióticas terão a fusão dos seus núcleos. Então aquelas estruturas, aqueles núcleos N oriundo lá dos esporos se juntarão formando núcleos 2N. A partir desse momento nós teremos as hifas férteis e fechamos o ciclo. Algumas curiosidades a respeito da reprodução sexuada vale a pena a gente destacar. Uma delas, antes de ocorrer a plasmogamia, as hifas se atraem, as hifas que apresentam compatibilidade, elas liberam substâncias químicas no ambiente para que haja atração.
Outra característica também é que os fungos, após a plasmogamia, nós vamos ter uma outra etapa, que é a cariogamia. Até atingir a cariogamia, isso pode levar dias, semanas, meses e até anos. Então é um período que varia muito. E finalmente, a produção dos esporos através da meiose, que ocorre após a cariogamia, ocorre em estruturas especiais. Essas estruturas especiais são denominadas esporângios. Para finalizarmos essa aula, vamos falar da classificação. Entre os fungos, nós temos 4 grupos. Os zigomicetos, como esse que nós observamos nessa fatia de pão, aquele que tem um aspecto de algodão extremamente comum, que a gente observa um pouco de umidade e a matéria orgânica do pão, esse fungo facilmente se desenvolve. Depois nós temos os deuteromicetos. Os deuteromicetos são também chamados de fungos imperfeitos, porque não se conhece, aqueles fungos que não se conhece completamente o seu ciclo vital, são colocados nesse grupo. Então aqui nós observamos uma imagem de microscópio de um zigomiceto. Os ascomicetos, eles possuem um corpo de frutificação muito característico, que leva-se a essa denominação, nós chamamos de asco. Olha lá, aqui dá para a gente observar bem o corpo de frutificação característico desse grupo. E finalmente os basidiomicetos, que são os fungos que têm o aspecto mais conhecido quando pensamos em fungos, muitas vezes se tem como imagem esse tipo de fungo que apresenta a frutificação como basídio. E nós temos uma amanita, que é um basidiomiceto. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula sobre fungos, espero que tenham curtido. Vou deixar na descrição do vídeo o link dessa aula, que também está lá no Prezi, para quem queira acessar. E se inscreva